Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times, do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Vitória maiúscula do rubro-negro baiano nessa 29ª rodada, confronto direto de sobrevivência, de tentativa de permanência na elite do futebol brasileiro. Na Vila Belmiro, no santuário da Vila Belmiro, Santos e Vitória se enfrentaram, confronto direto na parte de baixo da tabela. Neymar na arquibancada, né? Com a sua rapaziada, com seus brothers, né? Vendo o jogo lá. Um jogo difícil para os dois lados, um jogo tenso, né? Santos poderia abrir um pouquinho, dar uma respirada. Vitória encostar. Se enfrentaram e o rubro-negro baiano conseguiu os 3 pontos, vencendo 1-0 e mais. Primeira vez na história que o Vitória vence o Santos na Vila. Então, cara, é um dia para se comemorar. Bom, tem muita coisa para acontecer ainda. O Vitória tem que fazer mais pontos para realmente garantir a sua permanência na Série A. Mas o Vitória já melhorou no Jair Ventura. A gente não pode negar isso. Não tem como não negar. E o Santos, uma chance de ouro em casa contra o adversário direto para afundar mais, ficar mais tranquilo. Não consegue os 3 pontos, pior, perde para o adversário direto e vê o Juventude ganhar o jogo do Bragantino e subiu também um pouquinho. Não acho que o Juventude possa realmente incomodar muito, mas o Santos perde e 2 times que estão atrás vencem. Então, um resultado horroroso, ao mínimo que se pode falar para o Santos. E para o Vitória, alegria, 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 alegria. E a gente vai falar se foi merecido ou não. Mereceu? Não mereceu? O Santos merecia uma sorte melhor? A gente vai falar sobre o jogo, sobre a classificação e sobre o próximo jogo de Santos e Vitória. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Santos, que está triste, e você, meu amigo torcedor rubro-negro, que está feliz de orelha em orelha, eu peço a você que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre aqui no nosso WhatsApp, se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração de cifrão que está do lado compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é uma maneira simples de você pontuar o vídeo que você gosta. Então, depois que você curtir, vai abrir uma aba escrito Hypar, você vai lá, clica, você vai estar ajudando o canal a crescer. Então, vamos aqui ver logo a classificação. Bom, antes, obviamente, né, para me ver aqui a classificação, eu vou ter que colocar o óculos, né? Senão não vou enxergar porra nenhuma. Vamos lá. Botei o óculos, que por sinal não gosto de usar óculos, mas eu não tenho mais jeito. Eu sou obrigado a usar óculos. Vamos lá, confronto direto. O Santos, que essa derrota, continua com seus 31 pontos, fora da zona de rebaixamento, na 16ª colocação. Porém, agora ele tem o Vitória, que está na 17ª colocação, está na zona de rebaixamento, mas com o mesmo número de pontos. O Santos está na frente do Vitória porque o Santos tem 8 vitórias e o Vitória tem 7. Tá? Ah, mas o Santos tem um jogo a menos. Sim, o jogo tem o Santos tem um jogo a menos. Mas se o Santos ganha, ele é para 34 pontos. Ele já passava o Atlético Mineiro.
Ele deixaria o Atlético Mineiro como o primeiro time fora da zona de rebaixamento. E abriria 6 pontos para o Vitória. Então agora o Santos fica numa situação ainda fora da zona de rebaixamento, com um jogo a menos, mas menos tranquilo, né? Porque esse jogo a menos tem que ganhar. Só que esse jogo a menos é contra o Palmeiras, que hoje é o líder do campeonato. É garantia de 3 pontos? O Santos garante que vai jogar contra o Palmeiras de jogo atrasado e vai ganhar os 3 pontos? Não é. Então, esta vitória para o Santos era fundamental. E não aconteceu. E o Vitória, se perdesse, ia ficar numa situação bem complicada. Porque ia ficar com 28 pontos. Aí o primeiro time fora do rebaixamento já seria o Atlético Mineiro com 33, né? Já aumentaria para 5 a distância. A coisa começaria a ficar mais complicada. Então, a vitória do rubro-negro baiano foi espetacular. Na próxima rodada, o Santos vem aqui no Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo. Botafogo e Santos aqui no Rio de Janeiro, domingo, dia 26/10. E o Vitória. Cadê o Vitória? Cadê o Vitória? Aqui. O Vitória enfrenta sábado, dia 25/10, 4 horas da tarde, o Corinthians. O Corinthians estaria naquela situação, sinceramente, de doido para o campeonato também acabar. Né? Tá ali, porra, tomara que acabe o ano, o nego já não aguenta mais. Tá igual o São Paulo. Né? Um jogo complicado, um jogo difícil pro Vitória. Mas diante do que o Corinthians vem jogando, não é impossível o Vitória também conseguir 3 pontos. Quem é que tem um jogo mais difícil? Santos ou Vitória? Na minha opinião, Santos. Jogar contra o Botafogo aqui, apesar do Botafogo também estar oscilando barbaridade, mas o jogo do Santos contra o Botafogo aqui no Rio é mais complicado do que o do Vitória contra o Corinthians em casa. Tá? Então vamos lá agora pro jogo, cara. Se você pegar os números aqui, vai ver que a posse de bola, 70% de posse de bola do Santos. O Santos chutou mais, só que o Santos, em direção ao gol, chutou 4 vezes. O Vitória chutou 3. Então, num total, o Santos chutou muito, mas em direção ao gol, chutou 4. Por quê? Porque o Vitória se defendeu muito bem. O Vitória se defendeu muito bem, tanto no meio de campo, como defensivamente. O gol saiu no primeiro tempo de pênalti, né? Que o Mateuzinho, né? Bateu o pênalti depois de um tempo. O Mateuzinho é muito bom jogador, muito bom jogador. Teve até, foi ano passado, se não estiver enganado, teve um período, acho que foi do ano passado, que surgiu, falando, enquete, né? De jogadores, surgiu o nome do Mateuzinho aqui no Rio de Janeiro. Surgiu o nome do Mateuzinho no Flamengo. Fizeram uma pesquisa, a galera falou, pô, Mateuzinho é um jogador ali não para ser titular, para compor elenco, para entrar, precisava de um cara que conseguisse armar. Foi um cara que acabou que ele se machucou, ficou muito tempo fora, mas a galera fica de olho, porque ele é muito bom jogador. Ele ele está acima da média de um padrão aqui do futebol brasileiro. Ele conseguiu puxar bons contra-ataques, fez boas jogadas, né? Deu uma dinâmica, uma correria ao Vitória. O gol sai de pênalti numa trabalhada do goleiro do Santos. Agora vamos ser bem sinceros. Esse lance que ocasionou o pênalti, porra, muitos goleiros fazem. E tem 2 goleiros que fazem. O goleiro do Santos não saiu na maldade, ele foi atabalhoado. Mas tem goleiros que quando pulam, eles saem na maldade com o joelho para cima. E eu já vi 2 goleiros fazendo isso. Um é o do Palmeiras,
O Everton, ele faz muito isso, colocando o joelho para frente. Isso a hora que pegar, machuca e já machucou. E o outro que faz isso é o do Atlético Mineiro. Só que o Atlético Mineiro tem outras vertentes também, né? Ele é o goleiro que faz mais cera, né? Faz mais cera. Toda a defesa dele ele cai e fica rolando. Eu não sei como ele treina, né? A gente sabe que é teatro, né? Então o goleiro do Santos sai, só que o zagueiro do Santos tira a bola, ele passa por cima do jogador do Vitória, dá na cabeça do cara, cai. Eu particularmente também marcaria pênalti. Então, para mim, foi um pênalti bem marcado. Mas isso acontece muito em outros jogos. Acontece muito. Eu achei que foi pênalti. O juiz também foi lá no VAR, viu, entendeu que foi pênalti, marcou o pênalti, o Mateuzinho bateu, fez 1-0. Era um jogo onde o Santos dominava, mas nos contra-ataques o Vitória conseguia sair bem, conseguia causar preocupação. Faz o gol no final do primeiro tempo, segura, vai para o intervalo com 1-0. No segundo tempo era óbvio que o Vitória ia dar os braços, né? Cada um ia colocar o braço aqui e ia defender esse 1-0 com todas as forças, mano. Ia fazer o quê? Ia defender e tentar uma espichada ou outra. Tiveram mudanças. O Vitória, né, nessas mudanças, conseguiu alguns contra-ataques bons. Inclusive, poderia ter matado o jogo fazendo 2-0. A bola bateu na trave, sobrou para o jogador e pum, colocou o goleiro para um lado, a bola foi para o outro, só que ele deu azar que bateu na trave. Não acho que bola na... Tem gente que acha, eu não acho. Para mim, bola na trave não é incompetência. Boa, Magalhães, mas estava o gol todo aberto. Pô, cara, ele tirou do goleiro. Quando o goleiro tá, ele bate para um lado, o goleiro pula para o outro. Bateu na trave. Eu não acho incompetência. Mas tem gente que acha. Tá? Eu não acho. Eu acho que é falta de sorte. Bater na trave. Mas respeito quem não pense a mim. O Vitória poderia ter matado o jogo em contra-ataque no segundo tempo. Teve pelo menos 2 ou 3 grandes oportunidades que poderia ter matado o jogo. E não matou. Sofreu um pouquinho, mas era previsível. Era o programado pelo Vitória sofrer no segundo tempo e tentar segurar o resultado, irmão. Tentar segurar o resultado. E quem sabe matar o jogo. Não matou o jogo, mas conseguiu segurar o resultado. O Santos sofreu muito com a criação, ficou jogando muita bola dentro da área para os zagueiros do Vitória se consagrarem, porque estava jogando a bola de frente. Tentava uma ou outra jogada pelo lado de campo, aí causava um pouquinho mais de problema, mas faltou criatividade ao Santos para fazer o Vitória se cansar, correr mais, balançar ali a zaga, encontrar os espaços. E aí também vai batendo ansiedade, perdendo em casa de 1-0, próximo à zona de rebaixamento. Então, cara, foi um jogo, não pode dizer que foi um nível técnico alto, aonde o Vitória fez o seu gol de pênalti, criou algumas oportunidades, poderia ter matado o jogo, não matou, mas segurou o gol que conseguiu. Então, irmão, justo. Não tem o que falar, ao contrário. Justo a vitória do rubro-negro baiano. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!